Olá gente, tudo bom? Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, muito provavelmente eu estarei ou em Atlanta, né, que eu vou viajar, tô aí de férias, passando em Atlanta, ou já vou ter retornado, mas eu vou deixar esse vídeo programado porque eu tô só esperando a data da pré-venda entrar. Se você está assistindo esse vídeo é porque certamente ou já foi divulgada a capa, ou já foi divulgado um pouco da história, e eu vou colocar sempre aqui embaixo os links se você quiser comprar e tudo, porque é o primeiro e-book, o livro, história minha, que ela vai sair independente e na Amazon diretamente, né? Pra quem conhece a minha história, tudo resumindo, eu comecei a escrever em 2016, foi o livro da menina. Depois eu lancei uma antologia, junto com a Tati Machado, lançou uma antologia pelo Ney de Contos chamada blogueiras.com, onde eu escrevi uma história, uma ficção, chamada E a Vida Me Trouxe, com a personagem Mafalda. Em 2018 eu não escrevi nenhuma história, na verdade eu escrevi, mas não lancei nenhuma história. E 2019 foi o ano que eu lancei 4 histórias. Então começou aí com esse Turuturo, que foi uma história da Leia. Leia era uma personagem de 14 anos que se apaixonava pelo primeiro crush da vida dela, uma história que se passava na década de 90. Depois eu lancei o 24 Horas com Meu Ídolo, onde eu fiz uma homenagem aos Guns N' Roses, com o conto Use Sua Ilusão, junto com outras meninas da Increase também, né, Gabi Brandalize, Amy Oliveira, Cíntia Zagato. E depois, por último, eu lancei, por penúltimo, na verdade, eu lancei na Bienal o Meu Crush de Nova York, com a história da Charlotte e do Ethan, que se passa em Nova York. Ela é uma brasileira que vai lá conhecê-lo. Bom, no finalzinho do ano eu lancei, mas não era meu, não era só o meu e-book, ele era da Burn Book, né, da editora, a convite do Guilherme Cepeda e da Lari. Eu lancei o Estarei em Casa no Natal. Na verdade, o meu conto chamava, que era a música da Mariah Carey. Então eu comecei, me deu um branco, gente, que beleza. Não era I'll Be Home for Christmas, olha que doideira. I'll Be Home for Christmas é o nome do All I Want for Christmas You. Tudo que eu quero de Natal é você. Eu tô maravilhosa, aqui no improviso. Bom, e quem contava a história da Mariah, que era uma adolescente que estava separada do namorado, o namorado tinha ido morar nos Estados Unidos, e ela se sentia muito mal com aquilo, e aí o resto vocês têm que descobrir. Essa história que eu vou lançar agora, em março, eu gosto muito de contar pra vocês como é que começou essa história. A Clara Savelli, se eu não me engano, né, autora de Férias da Minha Vida, sempre passa um carro aqui, gente, esse lugar que eu tô morando agora é um barulho danado. Então, ela colocou no grupo que ela queria fazer um projeto chamado Femme Fatale, que as personagens protagonistas, a maioria da Disney, né, mais princesas e outras mulheres fortes. Então, assim, elas seriam mais velhas, elas teriam outra roupagem, e seriam 12, porque seria o ano inteiro de 2020. Então seriam lançados por meses. Esse projeto, ele é só com autores da Increase. Ele começou em janeiro. Então o primeiro foi Princesa da Magia, com a Clara Alves, onde ela fez sobre a Megara de Hércules. Vou colocar a capinha aqui pra vocês e todos os links aqui embaixo. E depois teve a Igraine Marques em fevereiro, com a história de Entre a Cruz e a Espada, que é uma história que é baseada, né, na Esmeralda, de O Corcunda de Notre Dame. E aí, por aí vão outras histórias que eu ainda não vou poder falar, porque a minha é a terceira. Eles estão sempre sendo lançados na última semana de março. Eles são contos com cerca de 30 mil palavras, 40 mil palavras. O meu ficou acho que em torno de 30 mil e pouquinho. E aí a minha personagem, as minhas personagens, na verdade, que saíram pra mim, foi as minhas irmãs de Frozen, que eu gosto muito, das minhas animações favoritas. E aí, gente, eu vou falar algumas curiosidades pra vocês desse livro, pra vocês terem vontade de ler. Ele vai estar no Kindle Unlimited disponível. Ele em e-book também, vai custar R$ 5,99. Então, por favor, apoiem essa autora nacional aqui. Parem de buzinar, por favor. E eu vou falar um pouquinho sobre a história e como eu montei essa história. Quando essas duas personagens vieram pra mim, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria colocar a Elsa Má. Eu não queria fazer elas tão boazinhas, tão amiguinhas, então eu coloquei a Elsa meio má, ela vira a Elsalina, e a Ana vira a Ana Elisa, e, né, mais um pouquinho, mas elas não são brasileiras, né, não são, eu sei que as outras não são, mas elas não são brasileiras. A Elsalina é a mazinha e a Ana Elisa é a boazinha. Não tem nada de gelo. Na verdade, elas usam as roupas muito parecidas, sim, com as moças de Frozen, mas elas também não são rainhas, mas elas moram em um palácio.
E aí eu misturei duas histórias que eu queria falar muito. Uma de Frozen, mas eu só peguei, na verdade, alguns nomes, né, algumas questões, mas não tinha a ver com a história de Frozen, na verdade. Não tem nada a ver com a história de Frozen. Eu peguei as princesas, dei uma roupagem pra elas, na verdade rainha e princesa seria, dei uma roupagem pra elas mais adulta e coloquei elas num programa muito do Brasil, que é a corrupção. Eu as fiz filhas de um político, então o nome do político é Olafo, que seria o Olafo Filho, e ele é inspirado em ninguém menos que o senhor Sérgio Cabral Filho, que foi governador do estado do Rio de 2007 a 2014, se eu não me engano, 2006 a 2014. E para isso, gente, para inserir elas nessa história, eu vi muitos documentários, assisti muitas reportagens e li esses dois livros aqui, ó. Se Não Fosse o Cabral, a máfia que destruiu o Rio e assalta o país, do Tom Cardoso. E Sérgio Cabral, um homem que queria ser rei, que eu já resenhei esse aqui pra vocês. Então eu fui a fundo nessa história que parece uma história de ficção, de tão absurda que é, de tanto que esse cara e a esposa dele roubaram. Ex-esposa agora. Então é muito absurdo, né? Ele tinha todo um esquema, então, enfim, eu não vou poder contar tudo se você ainda não sabe, mas ele era muito corrupto. E ele tá preso no momento, mas eu quis colocá-las, ela morando no Palácio Guanabara, que foi onde aconteceu boa parte dessas coisas, e aí tinha a casa de Mangaratiba, e aí eu fiz nomes fictícios, né? Eles moram num país chamado Frozoara, o palácio é de Palácio de Frozoara, e ao invés de Mangaratiba eu botei Gelatiba, o Olafo é Olafo Filho, a mãe chama Idrana, porque Hidra é o nome da voz da moça que faz a Elsa. A Hidra, eu não vou lembrar o nome dela direito, mas Iana seria de Adriana, que é o nome da esposa do Sérgio Cabral. O nome dela é Adriana Anselmo, então eu peguei o Anselmo e fiz a Anselma, que é a governanta, que é muito gente boa e que vai ter um papel fundamental nessa história. E a gente tem aí o galanzinho, que é o Kristoff, né, que a gente gosta do Kristoff, do Sven, e o Kristoff virou Kristolfo, um segurança, que vai ajudar muito a nossa amiga aí no que ela quiser descobrir, enfim, mais lá pra frente. E a gente tem o padre Sveno, que seria o Sven, que é aquele alce, que é um padre porque tem uma igreja dentro do palácio, então ele é inspirado realmente nisso. Se vocês sabem, né, eu trabalho, na verdade, hoje em dia no Palácio Guanabara. Não fui da gestão do Sérgio Cabral, não vi essa roubalheira toda, graças a Deus os tempos mudaram, mas eu me encantei muito com essa história, porque também eu trabalho lá dentro, porque eu conheço os servidores que ficaram meses sem receber salário por causa dessa roubalheira, que depois continuou com o Pezão, que foi o substituto dele, não, o sucessor dele. Primeiro foi o vice, depois o sucessor, ganhou a eleição. Então, tudo isso eu coloquei nessa história. Eu quis misturar. Rafa, tem romance? Tem. Mas tem principalmente uma história que eu queria dividir com vocês, que é de uma mulher forte, né, no caso a Ana Elisa, e de uma mulher que é vista como muito pura, muito correta, mas que vai, né, meio que virando esse jogo, né, virando o jogo a favor dela. O que vai acontecer? Eu não vou poder contar tudo pra vocês, senão vocês vão ler o livro, mas elas têm um apelido também, né? O Sérgio Cabral chamava sua esposa de Riqueza, e eu coloquei também o governador, que ele é um governador, pra chamar a esposa de Riqueza só entre eles, e ele chamava a filha mais velha de Frieza, porque ela era muito fria com todos, tinha um coração gelado, nunca gostou de homem nenhum e tal. E a mais nova é a Pureza, porque ela é muito boa, porque ela tá sempre fazendo caridade, trabalhando pra ONG do Estado. O Sérgio Cabral, na vida real, não tem filha mulher, gente. Ele só tem filhos homens, são 5 filhos homens. Então, assim, claro que isso é inventado, claro que muitas das falas ali que aconteceram nunca aconteceram, mas os números de roubos, né, que o dinheiro lá é flocos, por causa dos flocos de neve, a questão do helicóptero caindo, várias coisas que vocês veem, que vocês lembram da história, vai estar inserida na história. Então, assim, não vai ser uma surpresa para quem sabe essa história de cabo a rabo, mas não tem nada a ver o final. O final foi totalmente inventado mesmo, muitas coisas foram inventadas por mim, mas foi inspirado sim na roubalheira dele. É a primeira vez que eu publico pela Amazon, é a primeira vez que eu publico com uma história que me tomou um tempo. Claro que toda a história, né, eu sempre pesquiso muito, eu sempre leio muito a respeito, mas principalmente essa história
me tomou um tempo de pesquisa referente à vida dele. Então eu pesquisei muito a fundo, foram muitas reportagens, muitas matérias lidas, para entender direitinho como funcionava esse esquema dele, para inserir ele na história. Não tem muitos detalhes às vezes em algumas questões, porque eu achei que ia ficar chato de ler. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, eu espero que vocês leiam, se gostem da história, se interessem por saber mais, porque toda vez que eu vejo que alguém não sabe dessa história, que um governador roubou tanto assim no governo do estado do Rio, e o Rio agora tá péssimo, eu fico meio assim, tipo, como assim as pessoas não leem a respeito disso? Como assim as pessoas não lembram disso, não sabem dessa história? Então pra mim é muito incômodo, e eu espero que algumas pessoas descubram essa história e saibam dessa história, que ela não se repita mais, apesar de eu saber que tem muito, né, corrupto ainda, mas que ela não se repita mais e que essa história evite que tenha de alguma forma uma forma bacana de você descobrir através de uma história fictícia que não dá pra confiar em qualquer pessoa, que você tem que pesquisar sobre o passado daquele político que você vota. Isso é muito importante sempre. Então eu espero estar fazendo aí um bem pro pessoal que lê. Vou ficando por aqui. Enfim, gente, me apoiem. É o meu 7º livro. Eu tô muito ansiosa para saber a opinião de vocês. É claro que eu preparei uns brindezinhos bem fofinhos para vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês curtam. E por favor, comprem meus livros. Os links estão todos aqui embaixo na caixa de descrição. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.